E aí, então, vocês estruturaram a sede já daí mais organizada e é uma equipe muito grande que trabalha e tem uma diretoria também muito ativa, né? Sim. Para quem não entende, né, de entidades e tal, como é que funciona essa diretoria? Qual que é o prazo que o mandato delas e tal? Só para o pessoal entender, porque tem a diretoria e tem o pessoal da produção e da execução mesmo, né? Exatamente. Que são equipes diferentes, né? Hoje nós somos em 24 pessoas, né, colaboradores aí que apoiam, né, que trabalham com a gente, mas a Copaíba ela é uma associação. Então, toda associação ela é formada por associados e os associados se reúnem todo ano, né? É esse grupo que elege a diretoria, que aprova os relatórios, os planejamentos. Então, anualmente, os associados se reúnem. E a cada 2 anos a gente tem uma nova gestão, que é formada pelos conselheiros fiscais e diretores. Hoje, o nosso conselho diretor ele é formado por 5 pessoas. 6 pessoas. E esse mandato é de 2 em 2 anos. 2 anos. E o Conselho Fiscal da mesma maneira. Então, o Conselho Fiscal acaba contribuindo, né, com as questões contábeis e fiscais da instituição, como se fosse uma auditoria interna. E também esse grupo sai dos associados. Então, só pode participar do Conselho Diretor quem for associado da Copaíba. E essa eleição acontece a cada 2 anos. E quantos associados a Copaíba tem? E o associado daí paga uma anuidade, mensalidade? Então, atualmente, os associados são isentos dessa contribuição. É porque normalmente é uma fonte de receita para as entidades, né? Sim. Tipo, as pessoas contribuem porque acreditam, porque querem fazer parte. Então, mas na Copaíba eles são isentos. São. E tem quantos, mais ou menos? Hoje nós estamos com cerca de 40 associados. Mas esse grupo ele não é tão ativo. A gente se reúne todo ano, mas não é sempre os 40 que conseguem participar todo ano, né? Então a gente... Mas o conselho e a diretoria, eles ficam mais por dentro das coisas que estão acontecendo, né? Exatamente. Eles são comunicados. O conselho diretor, a gente se reúne todo mês. Assim, eu, né, como secretaria executiva, estou sempre levando essas informações. O Thiago, hoje também como elo externo da instituição, acaba fazendo essa conversa mensal com o conselho diretor. Então, o conselho diretor da Copaíba, ele realmente é muito ativo, muito colaborativo, nos ajuda a desenvolver muitas soluções para desafios que a gente às vezes não consegue como equipe enxergar. Então a diversidade do conselho também ela é importante porque essa composição diversificada, né? Então a gente tem produtores rurais, a gente tem biólogos, a gente tem, né, uma diversidade. Cria um ambiente favorável, né? Com ideias diferentes e que contribuem, né? Empresários, né? Então tudo isso ajuda a gente a pensar melhor em soluções que a gente procura. E aí vocês então começaram lá com a ideia das mudas, do plantio, e hoje a Copaíba são 4 eixos de atuação, né? Que aí é a restauração, a produção de mudas no viveiro, a educação ambiental e as políticas públicas. Exato. Como é que vocês chegaram... Vamos definir que serão esses 4 que a gente vai trabalhar para não querer abraçar o mundo. Acho que assim, como o mote maior é a restauração ecológica, a gente entende que tem coisas que não conseguem ser dissociadas, né? Então, como eu expliquei lá atrás, a gente estava plantando mata ciliar, então fazia muito sentido produzir mudas para abastecer esses projetos. Então, a produção de muda nasce praticamente junto com a restauração ecológica e a educação ambiental vem de mãos dadas, assim. Então, desde sempre, a Copaíba teve isso dentro das suas propostas, de envolver as pessoas, de envolver a comunidade, de levar essa informação adiante, de fazer com que as pessoas se sintam parte da natureza, gostem das árvores, queiram estar próximas, porque se a gente está restaurando, né, estamos transformando paisagens, é muito difícil não envolver as pessoas nesse processo. Na verdade, não é muito difícil, é impossível, né? Então, a gente entende que a educação ambiental anda de mãos dadas com essas ações e o desenvolvimento de políticas públicas está no mesmo barco, né? Então, a gente foca muito... São coisas que se conectam, né? Se complementam. Então, apesar de serem, né, pilares diferentes, mas todos no eixo da restauração ecológica. Então, quando a gente fala de educação ambiental, a gente está trabalhando, sensibilizando as pessoas para a conservação e restauração da Mata Atlântica. Então, o nosso tema é esse. E as políticas públicas, a gente entende que a mobilização social, as contribuições que a gente passa também, né,
cobra o poder público, né? Então são direitos e deveres que a gente tem que falar, ó, estamos aqui, a gente munindo a sociedade de informações, olha, a gente está num bioma que é extremamente ameaçado, fragmentado, vamos cuidar das nossas florestas. Então, fazer com que as pessoas se apropriem disso, também se indignem, falem, não, tá errado isso aqui, vamos fazer uma coisa diferente. Então, acho que o nosso papel é esse, de levar essa informação para as pessoas, para que também haja, né, provoque para que haja uma mudança de comportamento mesmo, né? Que esse é o que mais precisa, né? Essa mudança de comportamento, né? É. E como é que vocês, então, decidiram fechar o centro de atuação? Rio do Peixe e Rio Camanducaia, né? Bacia do Rio do Peixe e Bacia do Rio Camanducaia. Porque quando você começa, a ideia é vou salvar o mundo, e aí como é que vocês falaram assim, não, beleza, vamos focar aqui? Como é que foi essa... A Copaiba nasce lá, né, com essa vontade de recuperação das matas ciliares do Rio do Peixe, especificamente. Esse era o objetivo. Porque a gente estava crescendo em Socorro, né, a cidade que a gente estava vivendo, então o Rio do Peixe passa no meio da cidade, não tem como não ver, não sei se sensibilizar com o rio. Então, quem olha para ele, né? Porque muita gente nem... A vida atropela e você anda e nem percebe. Então, para quem está vendo... Né? É verdade, às vezes o rio passa despercebido. Mas está ali, no meio da cidade, para quem quiser ver. E aí, então, a gente começa com esse objetivo. E aí, ao longo dos anos, né, a gente foi... a gente costumava sempre fazer planejamentos estratégicos, né, anuais. E aí, em 2005, aproximadamente, o Rio Camanducaia também corta Socorro. E a gente começa, né, os projetos de restauração nessa época eram mais Socorro, assim, né, principalmente as áreas que a gente conhecia, as pessoas que a gente conhecia. Então, passado alguns anos, a gente começou a enxergar o Rio Camanducaia também, né? Então, Socorro, o Camanducaia faz parte desse processo. Então, a gente entendeu que não só o Rio do Peixe, mas também o Rio Camanducaia seria importante fazer parte da nossa missão. E se a gente está falando, né, eu contei que a gente começou olhando para recursos hídricos. E é uma história bonita e fascinante, porque a gente está falando de salvar o rio, de conservar os recursos hídricos, mas a gente está restaurando florestas, conectando pessoas. Então, assim, a gente entende que a vegetação é a base de tudo, para a gente poder transformar tudo que a gente quer, né? Todas as outras transformações passam por ali. E aí, olhando para o rio especificamente, tanto do Peixe quanto do Camanducaia, por que não as bacias? Então, a Copaiba nasce em Socorro, trabalhando especificamente em algumas áreas do município, e depois a gente amplia, né? Hoje são 19 municípios no sul de Minas e leste paulista que né, estão dentro das bacias hidrográficas Peixe e Camanducaia. Então, assim, o foco tanto no propósito, né, de conservação e restauração da Mata Atlântica, mas também um foco geográfico, né, de atuação. Quando a gente estava conversando antes, vocês falaram que no começo era o patrocínio, era a venda de pizza né, como conseguir recursos para esse projeto. E aí a gente dá um salto hoje, a Copaiba é uma instituição já estabelecida, né, reconhecida, premiada diversas vezes, inclusive agora em dezembro, nesse mês que está passando os nossos episódios, a Copaiba recebeu o prêmio de melhores ONGs, né? Top 100 no Brasil. Uma coisa que todo mundo me pergunta, como que encontra o recurso? Como que os projetos são aprovados e como é que faz essa ligação de produtor, dinheiro, empresas? E esse é o desafio, né, mais complexo. Todo projeto, a parte de recurso, ele é um desafio completo. De uma maneira que fique fácil para as pessoas. Eu sei que não é fácil essa engenharia, né? Mas para as pessoas entenderem mais ou menos como é que é essa captação de recurso para a execução de todos esses projetos. De fato, acho que o terceiro setor sofre com isso, né? Acho que é um problema da maior parte das organizações sem fins lucrativos, a escassez financeira, né? E por isso que é bastante estratégico, acho que olhar de diferentes formas para que a gente possa buscar, né, uma saúde financeira diversificando as fontes.
Então, muitas organizações, né, lá atrás também, como a Copaíba também já fez isso, viver de projetos em busca de editais pode ser um desafio, né? Porque você pode ser que as coisas não batam, né? E acabe um antes de entrar o outro E aí, o que faz nesse intervalo, né? Manda todo mundo embora, contrata de novo quando tiver novos projetos. Então, de fato, eu acho que estabelecer estratégias para diversificar as fontes de recurso foi algo que a gente lá atrás já pensava nisso. Então, hoje a Copaíba se mantém de contribuições de pessoas e empresas, a própria venda das mudas também ajuda a manter o nosso trabalho. A maior parte vão para os nossos projetos, mas uma parte é comercializada para que a gente capte esse recurso para a própria instituição. Então, é um que garante, né, pelo menos a manutenção quando em qualquer eventualidade de projetos. Exatamente. Então, assim, se a gente for pensar, né, os próprios projetos é uma fonte super importante, mas dentro dos projetos também essa busca de diversidade, né? Então, é um grande risco a gente ser mantido por uma única fonte de recurso. Essa fonte, por qualquer problema que surja, muitas organizações estão fadadas a sumirem, né? Em algum momento vai faltar, né? Exato. Então, acho que a gente buscou essa maneira de desenvolver programas dentro da Copaíba que olhe para essa diversidade de fontes de recurso. Eu acho que isso é saudável. Não é fácil, não é simples, né? Como você mesmo trouxe, mas é uma batalha, assim, e aí buscar mesmo esse equilíbrio, né? Então, a gente, por exemplo, os trabalhos de educação ambiental, então, captar recursos para essa finalidade. Então, hoje, olhando para esse ponto especificamente, a gente entende que as escolas particulares podem contribuir para que a gente continue oferecendo serviço gratuitamente para as escolas públicas. Então, é uma maneira da educação ambiental se manter, né? Então, como é que a gente mantém uma educadora ambiental aqui, fazendo esse trabalho fascinante de sensibilizar as pessoas? Então, a gente precisa que cada setor consiga também buscar maneiras de se manter. Então, esse é um exemplo, mas existem outros. E tirando os programas, né, que a gente tem, que tem na Copaíba, que é o Empresa Amiga, Empresa Colaboradora, o Adote, o Árvore de Presente, que é uma ideia bem legal também. Quantos projetos hoje tem a Copaíba com essas outras empresas, como o Raízes, por exemplo, né? Quantos são? Projetos assim, com parceiros... Coparticipações, né? Nós temos, mas considerando mesmo acho que a gente tem o programa O Adote, tem a campanha, né, Árvores de Presente. O Raízes é um programa específico que aí a gente tem uma parceria mesmo com a WWF Brasil e a Silvamo. Então, 3, a gente tem campanhas também específicas, por exemplo, como o Condomínio Mata Atlântica, que a gente também mobilizou a sociedade por uma campanha coletiva para captar recursos, e aí pessoa física. Eu acho que, e o importante disso é entender que a gente está falando de empresas, porque daí a gente está também dando uma oportunidade para as empresas se envolverem nas questões ambientais, estarem de alguma maneira compensando, né, o impacto que ela causa, então ela está se envolvendo, tendo uma responsabilidade socioambiental, e a gente também está falando de pessoas, então trazer as pessoas para perto para que elas também se sintam parte de algo muito maior, acho que é o caminho. Então a gente busca aí os editais, muitas vezes editais públicos, né? Então a Copaíba hoje tem projetos que são com recurso do governo do estado via FEIDRO, Fundo de Recursos Hídricos, via Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu, por exemplo. São várias fontes, né, como Exato. você falou. E para as empresas, né, você acabou de comentar aí, tipo, é interessante para a empresa, porque daí ela está compensando um pouco. Então, essa parceria com as empresas é essa, então, né? Tipo, ela compensar ou tem alguma outra motivação das empresas em participar? Eu acho que tem de tudo. Tem empresas que estão com a Copaíba lá desde o comecinho, porque acreditaram no nosso trabalho e apoiam até hoje. Tem empresas que procuram mesmo a Copaíba com essa finalidade. Então, por exemplo, o Adote uma Floresta é uma oportunidade que a gente oferece para as empresas, para aquelas que especificamente querem. Por exemplo, ou por uma questão, fiz lá meu inventário, a gente está emitindo X toneladas de carbono para a atmosfera, como que eu posso compensar isso de alguma maneira? Tendo uma floresta. Então, ela adota essa floresta, então ela paga pela restauração de toda aquela área que está sendo restaurada, né, via Copaíba, e isso é um caminho. Mas também tem empresas que
estão sensibilizadas e a gente também busca isso, né? Então a gente oferece esse serviço. Então, a Copaíba está prestando um serviço para a sociedade, a gente está prestando um serviço para a natureza. Então, ela pode se somar ao nosso esforço para que, com essa responsabilidade socioambiental que ela começa a desempenhar, ela também está sabendo que tudo que nós estamos fazendo aqui para essa finalidade. Então, ela contribui também para a produção das mudas, para a educação ambiental, para a restauração ecológica, para a política pública, e tem programas que a gente também reverte. O recurso que entra já vira uma árvore plantada. Então... E quando você tem uma entidade, uma instituição com 26 anos de história, já com toda essa bagagem que nem a Copaíba, fica mais confortável para a empresa apoiar, investir e entrar como parceira, né? Isso é interessante, porque assim, muitas empresas procuram, né, assim, chegam até nós, mas também aí quando a gente vai perguntar, né, como é que chegou na Copaíba? Então, assim, foi feito um super estudo anterior, assim, eu vi que vocês estão ali, então pesquisa bastante para também entender onde é que ela vai estar se associando, né, então...